Louvado seja Deus, para sempre seja louvado. Saúde a Igreja de Cristo com a paz do Senhor, amém, amados. Quem está feliz com Jesus, diga glória a Deus. Convido os irmãos a ficarmos de pés. Abra sua Bíblia. Abra sua Bíblia. Primeiro livro de Reis, capítulo de número 3 da palavra do Senhor. Primeiro livro de Reis, capítulo de número 3 da palavra de Deus. Quem achou, diga glória a Deus. A partir do versículo de número 4. Primeiro livro de Reis, capítulo de número 3, a partir do versículo de número 4. O rei Salomão foi a Gibeon para lá oferecer sacrifícios, porquanto ali se encontrava o principal lugar sagrado, e ofereceu naquele altar 1000 holocaustos queimados. Em Gibeon, Yahvé apareceu em sonho a Salomão durante a noite. Deus disse: pede o que desejares e eu te darei. O rei Salomão foi a Gibeon para lá oferecer sacrifícios, porquanto ali se encontrava o principal lugar sagrado, e ofereceu naquele altar 1000 holocaustos queimados. Em Gibeon, Yahvé apareceu em sonho a Salomão. Durante a noite, Deus disse: pede o que desejares e eu te darei. Pai querido, nós queremos te louvar, queremos te engrandecer pela sua bondade e misericórdia, queremos louvar pela sua presença que é boa. Bom estar aqui, Senhor. Não existe outro lugar melhor do que esse. Estar na sua presença te louvando, curvando o nosso coração e a nossa mente. Pai, fala conosco através da tua palavra. Nós precisamos te ouvir, Senhor. Eu vim a esta casa, Pai, para te ouvir. Fala ao meu coração, Senhor, que eu saia nesta noite completamente convicto e abençoado de que a sua voz bradou nesta casa. Libera sobre a nossa vida, Senhor, a tua unção. Que a porta da palavra, ó Pai querido, esteja aberta. Que em nome de Jesus, ó Deus, o ladrão da palavra seja repreendido. Fala com a sua igreja, em nome de Jesus. E a igreja diz: os irmãos poderem sentar. Meus amados, texto bíblico, o qual nós acabamos de ler, fala acerca do rei Salomão. Salomão teve uma
grande responsabilidade para assumir. E não era fácil para Salomão substituir o maior rei que passou dentro de Israel. Se você for observar, antes de Salomão governar e reinar, Israel teve o primeiro rei, que foi Saul. O reinado de Saul não foi um reinado de sucesso, porque Saul liderou e governou debaixo de uma desobediência. O coração de Saul não era obediente a Deus, e por essa razão Saul, ele fracassou no seu reinado e na sua liderança. Mas Davi não. Davi, quando ele assume o reino, ele coloca o seu coração diante de Deus, para guardar os mandamentos, os estatutos, escondendo a palavra profundamente no seu coração, para não pecar contra o Senhor. Não somente Salomão, mas qualquer outro rei, seria um desafio substituir Davi. Seria um desafio substituir um homem que foi um conquistador e um grande líder, aplaudido, ovacionado. Substituir quem fracassou é fácil. É fácil substituir quem fracassou. Agora, substituir uma pessoa de sucesso não é fácil. Substituir Saul, que fracassou na sua liderança, é fácil. Agora, substituir Davi, que conquistou terras, derrotou nações, os inimigos foram devastados, derrotados pelo ministério de Davi. Davi foi um rei que ele foi aplaudido dentro e ele foi aplaudido fora da nação de Israel. Davi, ele foi um homem que a unção dele sobrepujou os termos de Israel. Davi, ele foi honrado na sua terra, mas fora da sua terra era comentado sobre a liderança de Davi, o grande líder que ele foi, cheio de Deus, da presença de Deus. As batalhas que Davi venceu foi porque o Espírito tomava ele de forma gloriosa. Deus tomava Davi e Davi vencia os seus inimigos. Só que agora Davi está velho e ele vai passar o bastão para Salomão, que tem 20 anos de idade. Salomão tem 20 anos de idade. Quando Davi chama ele para ele governar, assumir a nação de Israel, ele tinha 20 anos. As pernas de Salomão tremeu, porque Salomão pensa: como substituir um vitorioso como meu pai? Como substituir um grande líder como meu pai? Como substituir um homem cheio da presença de Deus como foi meu pai? Eu tenho 20 anos. Não há probabilidade de substituir meu pai. Não há probabilidade de substituir meu pai com a mente em paz. Como se eu tivesse capacidade.
como se eu tivesse capacidade de substituir meu pai, com a mente consciente de olhar para mim e dizer: eu tenho total condição de substituir o meu pai Davi. Salomão olha para dentro dele e ele sente o complexo de inferioridade. Ele olha para dentro dele e ele diz: não dá, o nível de meu pai é muito alto. Como é que eu vou substituí-lo e a nação vai me aceitar, vai me aplaudir? O desafio é grande. Então Salomão, ele vai fazer, meu apóstolo, meu pai, o que nenhum outro homem na história fez. Salomão, ele vai fazer o que nenhum outro homem na história fez. De Adão a Salomão, nenhum homem ousou dar o que Salomão deu para Deus. Você vai ver dentro da Bíblia Sagrada, você vai pesquisar e você vai ver que nenhum homem ofereceu um sacrifício de 1000 holocaustos. Nenhum homem. Salomão, ele quer Deus no seu reinado, ele quer Deus no seu governo, ele quer Deus na sua liderança. Então Salomão, ele vai atrair o céu, porque ele quer ter o mesmo sucesso que o pai dele teve. Ele quer liderar com a mesma excelência que Davi liderou. Então ele vai ousar na adoração, ele vai ousar no sacrifício, porque ele quer que Deus venha. O menino está desesperado, ele foi colocado para assumir o reino, então ele precisa de uma confirmação de Deus. Então o coração de Salomão está completamente desesperado. Então ele vai ousar, ele vai dar a Deus o que ninguém deu, ele vai fazer o que ninguém fez, ele vai adorar da forma que ninguém adorou, ele vai cultuar da forma que ninguém cultuou, ele vai chamar a atenção dos céus, e ele prepara o seu coração para oferecer um holocausto de 1000 ovelhas em um só dia. Eu estou falando de 1000 ovelhas em um só dia. Você imagina alguém oferecer um sacrifício sobre o altar de 1000 ovelhas em um só dia? Salomão, ele não passou uma semana para oferecer 1000 ovelhas, ele não passa 15 dias para oferecer 1000 ovelhas, ele não passa um mês para oferecer 1000 ovelhas, ele passa um dia inteiro queimando ovelhas, porque ele quer atrair o céu na vida dele. Você não vai atrair o céu enquanto você não fizer algo absurdo. Diante dos liderados de Salomão, o que ele está fazendo é algo absurdo. É só imitar a forma de Davi adorar. Salomão diz: não, eu quero ser mais intenso do que papai. Se papai ofereceu 100, eu vou oferecer 1000. Mas o meu culto vai ser mais intenso, a minha adoração vai ser mais intensa. Até o local que ele escolhe para adorar é diferente. Na época de Salomão, 2 locais de culto havia. Havia um local em Jerusalém, havia um local em Gibeon. Gibeon era conhecido como Monte Sagrado, o monte mais sagrado da época. Ficava a 4 milhas de Jerusalém, 6 quilômetros e 400 metros. De Jerusalém a Gibeon, 4 milhas, 6 quilômetros e 400 metros. Ele não vai dar o seu culto em Jerusalém. E eu me perguntei, mas por que Salomão não dá o seu culto em Jerusalém?
Por que Salomão não oferece as 1000 ovelhas lá dentro de Jerusalém? Porque em Jerusalém havia um altar, da mesma forma que havia em Gibeon. Em Jerusalém havia uma tenda, da mesma forma que havia uma tenda também em Gibeon. Mas o que foi que atraiu Salomão a deixar de cultuar em Jerusalém para ir para Gibeon? O que levou ele a andar 4 milhas para adoração? Se ele tinha um local mais confortável, um lugar mais confortável para cultuar, para adorar, que era Jerusalém, o que leva ele a deixar Jerusalém, andar 6 quilômetros e 400 metros para cultuar ao Senhor? A tenda de Jerusalém, meu pai, quem construiu foi Davi. A tenda de Gibeon, quem construiu foi Moisés. A tenda que tem em Jerusalém é a tenda construída por Davi, pelo seu pai. A tenda que tem em Gibeon é a tenda do encontro. A tenda que Moisés fez para se encontrar com Deus. A mesma tenda que Moisés fez no deserto, a tenda do encontro, agora estava em Gibeon. O altar de Jerusalém, que construiu foi Davi. O altar de Gibeon, quem construiu foi Bezaleu, com uma capacidade que Deus deu a ele, uma restauração, uma sabedoria na sua mente, para ele construir o tabernáculo e também as coisas sagradas, santas. Quem construiu foi Bezaleu. Então Salomão tem a escolha de culto. Ele tem uma tenda que o pai construiu, ele tem um altar que o pai construiu, mas ele tem um marco aqui em Gibeon. Ele tem um marco histórico. Em Gibeon tem uma tenda em que Moisés consultava a Deus. Em Gibeon tem um altar que da época de Moisés era sacrificadas ovelhas. Ele prefere sair daqui de Jerusalém, da tenda atual, do altar atual, para voltar ao que foi construído no antigo. Ele sai daqui. Ele poderia ficar aqui. Não, eu vou cultuar a Deus aqui, porque essa tenda quem fez foi meu pai. Então eu quero honrar meu pai. Então eu vou buscar Deus na tenda que meu pai construiu. Esse altar que construiu foi meu pai. Então eu vou oferecer o sacrifício aqui em Jerusalém. Mas ele volta aos marcos antigos. Ele volta aos marcos antigos. Ele está aqui. E aqui na tenda de Davi, se ele oferece sacrifício de adoração a Deus, ele iria receber sabedoria, mas a sabedoria tanto quanto Davi. Ele vai para a tenda de Moisés, e o nível de sabedoria que ele vai receber é igual a de Moisés. Porque a liderança dele, ele vai liderar. Ele quer, o desejo do coração dele é sabedoria para liderar. Ele se acha inexperiente para liderar. O que ele quer é liderar e liderar bem. Só que na tenda de Davi, ele vai aprender a liderar. Porque Davi não teve tanta experiência com Deus tanto quanto Moisés. Davi não falava face a face com Deus. Então quando ele vai a Gibeon, quando Salomão ele vai a Gibeon, ele está buscando algo maior, algo mais sobrenatural. Ele quer Deus face a face. Ele quer Deus face a face.
Quando ele vai a Gibeon, é porque ele quer falar com Deus face a face. Ele quer que Deus desça para conversar com ele face a face. Na tenda de Davi, Deus não vai descer para falar com ele face a face, mas na tenda lá do encontro, Deus ele desce. Então ele sabe disso. Então o que é que ele vai fazer? Mesmo aqui tendo a tenda, mesmo aqui tendo a arca da aliança, mesmo aqui sendo o local separado por Davi, ele diz: eu vou subir para Gibeon. E ele sobe para Gibeon. Ele caminha para Gibeon. E quando ele chega em Gibeon, ele vai dar um holocausto de 1000 ovelhas. Abraão ofereceu uma e chamou a atenção de Deus. Abel ofereceu uma e chamou a atenção de Deus. Moisés está dizendo: eu vou oferecer 1000. Eu não vou oferecer uma, eu vou oferecer 1000. Se Deus se manifestou na vida de Moisés, se Deus se manifestou na vida de Abel, se Deus se manifestou na vida de Abraão, se Deus se manifestou na vida de meu pai, que ofereceu um sacrifício só, o que é que Deus não vai fazer na minha vida se eu oferecer 1000? O que é que Deus não vai fazer na minha vida se eu oferecer 1000? Se com um sacrifício meu pai chamou a atenção de Deus e a atenção dos céus, se eu ofereço 1000, o céu inteiro vai se inclinar para mim. O céu inteiro vai se inclinar para mim. Então eu darei o meu culto, e o meu culto será sobrenatural. Os auxiliares de Salomão lá: Salomão, o sacrifício hoje é quantas ovelhas? É 1000. Salomão, é muitas ovelhas, eu sei, mas ainda é pouco para eu expressar minha adoração a Ele. Eu vou dar a Ele 1000 ovelhas. É sacrificante, sim. Vai ser cansativo para a gente, sim. É pouco, porque Ele merece muito mais do que 1000 ovelhas. Eu vou dar a Ele o meu limite. O meu limite é 1000. O meu corpo físico só suporta oferecer a Ele 1000 ovelhas. E é o que eu vou fazer. É o que eu vou fazer. Eu vou romper, eu vou vencer o meu corpo físico e vou buscar, porque eu preciso de sabedoria. O culto que Ele dá a Deus e a oferta que Ele dá a Deus é direcionada. Salomão não dá uma oferta a Deus sem direção. A oferta dele, o culto dele é direcionado. Ele quer sabedoria, ele quer conhecimento, ele quer entendimento. Então ele vai oferecer e vai oferecendo a ovelha sobre o altar, vai oferecendo, oferece 100. Tá bom, Salomão? Não, tá bom não, é pouco, manda mais. 200, tá bom, Salomão? Não, 500. Ele já está cansado, mas ele diz: traz mais, porque eu vou no meu limite. De replaçaio, da rabagado bachúria, de ramanaia, rafolga daio tete placamia fa. Traz mais, porque eu vou no meu limite. Eu vou me acabar na adoração. Eu vou me acabar sacrificando aqui para Deus. Mas eu preciso que Ele desça. Eu preciso que Ele desça. Enquanto Ele não descer, não vou parar de sacrificar. Enquanto Ele não descer, não vou parar de oferecer o meu culto e a minha oferta, porque eu quero que Ele desça. E para nossa alegria nesta noite, Ele vai descer nesta casa. Ele vai descer nesta casa. Ele vai descer nesta casa. 100, 200, 500, 600.
ele já está banhado com sangue, já está todo molhado com sangue das ovelhas, sangue do cordeiro. Salomão está todo banhado, mas ele tem um propósito, e num propósito que ele tinha, ele não para. Ele continua buscando, oferecendo o seu culto, adorando. 700 ovelhas, 800, 900, 1000. Quando chegou às 1000, ele parou. E em Gibeon, ele vai descansar. E quando ele deita para dormir, aí é a hora de Deus se manifestar. Porque Deus olha para Salomão e diz: eu não acredito. É 1000 que ele vai me dar. Ninguém nunca fez isso na história. Então eu vou dar a ele o que nunca ninguém vai ter. Só porque ele fez o que nunca ninguém fez, eu vou liberar sobre ele o que na terra ninguém terá. Eu vou liberar sobre a vida dele. Ele dorme, e Deus se manifesta a ele em sonho, se apresenta para ele e diz: ei, pede o que você quiser, e eu te darei. O que você quiser, pode pedir, aproveita, porque depois de uma adoração dessa, depois de um culto desse, não há probabilidade de eu não liberar minha bênção. Então peça o que você quiser. Aí ele vai. Aí ele diz: Senhor, o Senhor foi bondoso demais com meu pai Davi. A sua bondade com meu pai Davi foi grande, extraordinária. Até porque meu pai Davi teve um coração voltado para o Senhor, com sinceridade, amor, fidelidade. Guardou os seus estatutos no coração. A sua bondade envolveu meu pai. E não somente a sua bondade envolveu meu pai, como também a sua misericórdia. O Senhor foi bondoso com meu pai, porque ele teve sucesso no reinado dele. Mas o Senhor também foi misericordioso com ele, porque colocou um filho dele para governar. Deu trono a um dos filhos dele. Além do Senhor ser bondoso com meu pai Davi, o Senhor foi misericordioso, colocando um filho dele para reinar. Mas, Senhor, eu não passo de um jovem, eu não passo de um menino. O Senhor colocou um menino para governar. O Senhor colocou um menino para liderar. Eu não passo de um jovem inexperiente. Ó Deus, eu não tenho condição alguma de liderar. Teu povo é muito grande. Liderar esse povo grande que pertence ao Senhor, eu não tenho condição. A única coisa que eu venho te pedir, dá-me sabedoria, Deus. Dá-me, Senhor. Ó Deus, dá-me um coração sábio. Dá-me um coração sábio, Deus. Dá-me sabedoria, Senhor, para liderar o seu povo, para governar o seu povo. Porque eu não quero liderar o teu povo, Senhor, sem ser justo, sem agir com justiça. Então dá-me um coração sábio para saber discernir entre o certo e o errado, entre o bem e o mal, para que eu possa liderar o seu povo com justiça, Deus.
Eu peço-te sabedoria, porque eu quero liderar o seu povo com justiça, porque tu és um Deus justo. E eu não posso liderar o seu povo com justiça, porque o meu coração tem que estar alinhado ao seu. O Senhor é um Deus justo. O Senhor não pratica injustiça. Então aqui na terra, eu liderando o seu povo, eu não quero ser injusto. Então Deus, dá-me sabedoria, dá-me conhecimento, para saber entrar e sair no meio do seu povo, para saber entrar e sair no meio do seu povo. Dá-me um coração sábio. E a Bíblia diz que Deus olha para Salomão, e Deus gostou do que Salomão pediu. O pedido de Salomão alegrou o coração de Deus. Deus olhou para Salomão e disse: meu filho, porque você não pediu riquezas, você não pediu prosperidade, porque você não pediu para que eu destruísse os seus inimigos, porque você não me pediu longevidade de vida, porque você me pediu sabedoria. Eu te darei uma sabedoria que antes de você nenhum homem teve, e depois de você nenhum homem haverá. O que eu libero sobre a sua vida: sabedoria, conhecimento, entendimento, e mais, porque você me pediu sabedoria, eu acrescento. Eu lhe dou sabedoria, eu lhe dou conhecimento, mas também vou te fazer próspero, mas também vou te dar riqueza, mas também vou engrandecer teu nome, mas também vou engrandecer o teu reinado, mas também vou fazer de você um dos reis, o rei mais poderoso da face da terra. Só teve uma coisa na vida de Salomão que Deus condicionou. Deus disse para ele: vou te dar longevidade de vida se você andar da mesma forma que andou seu pai Davi. Se você guardar o seu coração, se você guardar a sua mente, e você for obediente à minha palavra e guardar os meus estatutos, você vai viver muito na terra. No demais, eu te falei que vou te dar e te darei. Agora, longevidade de vida está condicionada à sua obediência. Se você me obedecer, vai viver muito. Salomão não vive muito. Por quê? Porque ele não guardou. Ele viveu até os 60 anos de idade. Poderia ter vivido mais, mas não viveu, porque não guardou os mandamentos. Mas ele volta. Ele sai de Gibeon, ele se acorda, volta para Jerusalém. Ele já volta com a sabedoria liberada. Ele já volta com o entendimento liberado. A sabedoria de Salomão foi restaurada. Restaurada. A sabedoria e o conhecimento de Salomão. Não havia nada na terra que Salomão não entendesse. Nada. Um grão de areia, Salomão trazia um sermão de 2, 3, 4 horas. Sabedoria que Deus deu a Salomão, extraordinário. Salomão fez mais de 3.000 provérbios. Uma inteligência sobre-humana. Deus restaurou a sabedoria de Salomão. O conhecimento de Salomão foi restaurado. Ele volta para Jerusalém. O que é que ele faz, pai? Quando ele volta para Jerusalém, ele vai visitar a tenda do pai. Na tenda de Moisés
é a tenda do pedido, é a tenda em que se clama, em que se chora, em que pede a presença de Deus. Na tenda de Davi, é a tenda da gratidão. Você entra lá para agradecer e dizer obrigado porque o Senhor fez um milagre na minha vida. Entenda, nós temos que ter essas duas tendas na nossa vida. A tenda em que você pede, a tenda em que você agradece. A tenda em que você pede, a tenda em que você agradece. Ele entra na tenda de Davi, agradece, oferece ofertas, sacrifícios, louva a Deus, agradece ao Senhor pela vitória, entra no palácio e faz um banquete pela sabedoria que foi liberada sobre a sua vida. Você não vai chegar a lugar nenhum sem sabedoria. A nossa semente nesta noite é sabedoria. Nós precisamos de sabedoria. Deus deu a Salomão sabedoria, entendimento, inteligência larga. Diga sabedoria, entendimento, inteligência larga. Deus quer liberar sobre a sua vida sabedoria. Tem gente que é inteligente, mas não é sábio. Tem gente que é sábio, mas não é inteligente. Deus quer liberar sobre você sabedoria e inteligência. Deus não quer dar somente a você sabedoria, Ele quer liberar sobre a sua vida sabedoria, entendimento, inteligência. Tanto que quando você vai ver os dons do Espírito, está lá. Dom de sabedoria, dom do entendimento e o dom do discernimento. Sabedoria, entendimento, discernimento. Está lá entre os dons do Espírito para você buscar da parte de Deus. Essa é a noite de você pedir um coração sábio ao Senhor. Deus, eu preciso de um coração sábio. E eu preciso de uma inteligência. Eu preciso de um coração sábio. E eu preciso de uma inteligência. Entra debaixo disso aqui, irmãos. Entra debaixo dessa unção. Deus vai liberar sobre a sua vida sabedoria, inteligência larga e entendimento. Você pode sair daqui nessa noite com uma sabedoria e com uma inteligência sobrenatural para investir em algo e do dia para a noite Deus fazer você ficar milionário. Deus está aqui. Deus está aqui. Se você mergulhar, Senhor, eu quero sabedoria, eu quero inteligência, eu quero. Deus está aqui para liberar. Porque alegrou o coração de Deus quando Salomão disse: eu quero sabedoria, eu quero entendimento. Quando nós estivermos orando aqui nesta noite, se você olhar para Deus e dizer: Senhor, me dá sabedoria, me dá entendimento, me dá inteligência larga, isso alegra o coração de Deus. Porque quem quer que o povo seja burro, sem sabedoria, tolo e com falta de inteligência, é o diabo. A falta de inteligência escraviza o povo. Quanto mais o povo não ter conhecimento, não tiver conhecimento, mais escravo ele é. Você acha por quê? Os ensinamentos da escola pública é meia boca, porque os grandes querem permanecer dominando, comandando. Aí na escola pública sofre a criança para aprender, porque os melhores conhecimentos é para os ricos. Só que
O seu Deus é criador dos céus e da terra. O seu Deus é criador dos céus e da terra. Vai querer ser escravo se quiser, porque Deus está aqui para te dar conhecimento, para te dar sabedoria, para te dar entendimento, para você vencer na vida. Para você vencer na vida, Deus está aqui para te dar sabedoria. Olha o que a Bíblia diz em Provérbios capítulo 2, versículo 4 em diante, até o 6. Se buscares a sabedoria, como quem procura prata, e como tesouros escondidos a procurares, então compreenderás o que significa o temor do Senhor, e acharás o conhecimento de Deus. Porquanto é o Senhor quem concede sabedoria, e da sua boca procedem inteligência e discernimento. Tiago capítulo 1 versículos 5 e 6. Se algum de vós tem falta de sabedoria, rogai a Deus, que a todos concede liberalmente, com grande alegria. Todavia peça com fé, sem qualquer sombra de dúvida, pois quem crer com reservas é semelhante à onda do mar, agitada e levada pelos ventos. Creia nesta noite que Deus vai te dar sabedoria. Eu estou sentindo a presença de Deus aqui nesta noite. Eu estou sentindo a presença de Deus aqui nesta noite. Oh, de replaçaio da rabagado bachúria, ora folga daio tete plaçamia fa. Existe uma diferença da sabedoria divina e da sabedoria demoníaca, da sabedoria que o diabo procede, que o diabo lidera. Essa sabedoria demoníaca eu não quero sobre a minha vida. Olha o que diz em Tiago capítulo 3 versículo 13 em diante. Quem dentre vós é sábio e tem verdadeiro entendimento, que o demonstre por seu bom proceder cotidiano, mediante obras praticadas com humildade, que tem origem na sabedoria. No entanto, se abrigais em vosso coração inveja, amargura e ambição egoísta, não vos orgulheis disso, nem procureis negar a verdade, porquanto esse tipo de sabedoria não vem dos céus, mas é terrena, não é celestial, mas é demoníaca. Pois onde existe inveja e rivalidade, aí há confusão e todo tipo de atitudes maléficas. Essa sabedoria eu não quero sobre a minha vida. O que eu quero é a sabedoria que vem do alto. O que eu quero é a sabedoria que vem de Deus. A sabedoria que vem do alto, a sabedoria que vem de Deus. Diga assim comigo: ó Deus, dobra a minha sabedoria, dobra o meu entendimento, dobra a minha inteligência. Que essa seja a sua oração constante. Ó Deus, dobra a minha sabedoria, dobra a minha inteligência, dobra o meu entendimento. Eu quero a sabedoria que vem do alto. Quantos creem nessa noite que vai ser liberada sobre a nossa vida a sabedoria que vem do alto? Levanta a mão para o céu, abra a boca, dê um glória ao nome do Senhor. Será liberado sobre a sua vida a sabedoria que vem do alto. Tiago 3,17. Porém, a sabedoria que vem do alto é, antes de tudo, pura. Sabedoria que Deus dá é pura, repleta de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sem hipocrisia. É essa sabedoria que Deus vai lhe dar nessa noite.
Porém, a sabedoria que vem do alto é antes de tudo pura, repleta de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sem hipocrisia. Fica de pé. Corre aqui na frente do altar aqueles que desejam sabedoria. Sobe aqui o nosso profeta John, o nosso apóstolo, vai estar conosco aqui. Jonathan, se aproxima aqui. Se aproxima mais aqui do altar. Se for possível, toca no altar. Diga a Ele: oh Deus, eu preciso de sabedoria nessa noite, Senhor. Eu preciso de inteligência larga nesta noite, Senhor. Eu preciso de conhecimento nessa noite, Deus. Sabedoria é para você lidar com as coisas que são difíceis. Sabedoria é para você solucionar os problemas que muita gente não vai ter a capacidade de solucionar, mas Deus vai te dar essa capacidade de você solucionar problemas. Deus vai liberar uma sabedoria sobre a sua vida, que você vai aprender a lidar com o filho, lidar com o marido, lidar com as pessoas. Deus vai te dar uma sabedoria para você discernir o mundo espiritual, para você discernir se é Deus que está agindo, se é o diabo. Deus vai te dar uma sabedoria sobre-humana nessa noite. E Deus também vai te dar inteligência. Deus vai te dar inteligência. Você não é burro como teu pai falou que você era. Você não é burra como tua mãe falou que você era. Talvez a vida inteira você ouviu teu pai dizendo: burro, burra, essa menina não tem inteligência nenhuma, não tem inteligência alguma. Esse menino, a sua mente foi bombardeada com essas informações. Deus te dará inteligência nessa noite. Aliás, Deus vai multiplicar a inteligência que você tem. Aí eu até para saio da rabagado baixúria da ramalhaia. Deus vai liberar sobre você sabedoria, entendimento, inteligência larga. Começa agora a pedir a Deus. Começa agora a pedir a Deus. Começa agora a pedir a Deus. De plaçaio da rabagado baixúria da ramanaia. Dessa plaça minha fá. Dera cove da manaia, xandera baixeia, ete plaçaio da rabagado baixúria, era folga baio, tete plaça minha fá. Vem derramar. Começa agora a pedir a Deus. Sua vida em mim. Peça a Ele agora. Espero a sua Peça a Ele agora. Diga a Ele: dá-me, Senhor, sabedoria. Dá-me, Senhor, sabedoria. Dá-me, Senhor, sabedoria. Dá-me, Senhor, sabedoria. Transforma tudo a minha volta. Vá pedindo. Vá pedindo.